Você já parou para pensar por que alguns advogados cobram R$ 500 por uma consulta e outros cobram R$ 5.000 pela mesma consulta? Ou por que alguns vivem correndo atrás de clientes e outros têm filas de espera? Por que alguns advogados são procurados e outros precisam se oferecer tanto? A diferença não é conhecimento jurídico, não é tempo de formado e não é o tamanho do seu escritório. A diferença é o posicionamento. E se você se sente mais um advogado no mercado, se seus clientes sempre perguntam quanto custa antes de perguntar como você resolve algum problema, ou se você precisa explicar o que faz ao invés de ser procurado pelo que entrega, você está pagando o preço mais caro da advocacia, o preço de ser genérico. Eu sou Marina Bandeira e meu mantra é simples: direito não é teoria, é mercado. E no mercado, quem não se posiciona some. Hoje vamos falar sobre o custo real de não ter um posicionamento claro na advocacia. E spoiler, não é só dinheiro que você perde, é muito mais profundo do que isso. Hoje nós vamos desvendar os custos invisíveis da generalidade, porque a maioria dos advogados vive nessa armadilha e principalmente como sair dela de forma estratégica. Deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Se eu tirasse o seu nome do seu cartão de visitas, do seu site, das suas redes sociais, alguém saberia que é você? Ou você é igual 90% dos advogados por aí. Advogado especialista em direito civil, trabalhista, previdenciário, família, criminal, empresarial. Ou seja, supostamente especialista em tudo. A verdade é que a maioria dos profissionais da advocacia vive numa bolha acadêmica. Acham que diploma por si só impressiona o cliente, que o currículo gera contrato, que certificado garante credibilidade. Mas a realidade do mercado é outra. Petição não paga boleto. Posicionamento, sim. O cliente não contrata o seu conhecimento, contrata a sua capacidade de resolver o problema dele. E se você não consegue comunicar isso de forma clara e diferenciada, você é só mais um. Eu vou te dar alguns sintomas para você fazer um diagnóstico. Sintoma 1. Você sempre precisa explicar o que faz para o seu cliente. Sintoma 2. O cliente sempre negocia preço. 3. Você compete com qualquer advogado. 4. Suas redes sociais parecem como a de qualquer outro colega. 5. Você assume qualquer demanda que aparece. Se você se identificou com pelo menos 3 desses sintomas, você está na zona da generalidade e isso tem um preço muito alto. Quando você é genérico, você compete por preço. Sempre. Quando você é genérico, o cliente te vê como uma commodity. E quando você é genérico, você explica ao invés de educar o seu cliente. Quando você é genérico, você justifica ao invés de mostrar o seu valor. E o pior, quem não entende o mercado vira refém do fórum. Você fica dependente do que aparece, ao invés de atrair o que você quer. Você fica reativo, ao invés de ser estratégico. Agora vamos ao que realmente importa: os custos. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando dos custos que ninguém te conta, mas que corroem a sua carreira silenciosamente. O primeiro custo é o tempo. Esse é o mais caro de todos, porque o tempo você não recupera. Um advogado genérico, ele gasta 80% do tempo dele explicando o que ele faz, ao invés de fazer o que ele sabe. Você fica refém de reunião de conhecer o trabalho. O cliente quer entender se você serve, ao invés de ele querer saber quando vocês começam o trabalho efetivamente. Você perde tempo em propostas que não fecham, perde tempo explicando conceitos básicos, perde tempo justificando o seu preço, perde tempo competindo com quem não deveria ser sua concorrência. O segundo custo, a energia mental. Esse é o desgaste silencioso que ninguém vê, mas que você sente
todos os dias. Você vive ansioso, sempre correndo atrás do próximo cliente, sempre justificando o seu valor, sempre se comparando com outros profissionais. Eu sempre defendo a advocacia de contrato e não de conflito. Mas quando você não tem posicionamento, vive em conflito constante com o mercado, com o preço, com a própria identidade profissional. Você não sabe quem você é profissionalmente. Então, como o cliente vai saber? Terceiro, o custo. Dinheiro, óbvio, né? Mas não é só o que você deixa de ganhar, é o que você gasta tentando ser relevante. O marketing genérico, ele custa caro e ele converte pouco. Networking sem posicionamento vira, na verdade, uma grande perda de tempo. Curso atrás de curso, tentando achar o grande segredo, que não existe. Inventar uma ferramenta que gere resultados, porque você não sabe o principal: comunicar o seu valor. O que te falta não é conhecimento jurídico, é visão estratégica. Você sabe o direito. O que você não sabe é como transformar esse conhecimento em posicionamento de mercado. Quarto, a questão do custo de oportunidade. Esse é o mais doloroso, porque você nem percebe que está perdendo. Enquanto uns estudam exaustivamente a lei, outros assinam um contrato. Enquanto você tenta ser bom em tudo, outros se tornam referência em algo específico. E referência não compete por preço, referência escolhe o cliente. O quinto custo: credibilidade. Quando você é genérico por muito tempo, o mercado te enxerga como genérico. E credibilidade é o ativo mais difícil de recuperar. Então, se você está começando, comece certo. O cliente, ele não te procura para casos importantes, os colegas não te indicam para oportunidades relevantes, você fica fora do radar dos players importantes do seu nicho. E por que a maioria fica presa nesse mundo genérico? O primeiro motivo é o medo de nichar. Ah, mas se eu me especializar só em direito imobiliário, eu vou perder clientes de outras áreas. Mentira! Você vai parar de desperdiçar tempo com clientes que não são seus e vai atrair clientes que realmente valorizam a sua expertise, o seu conhecimento. O segundo motivo, a formação acadêmica. A faculdade te ensina a ser generalista, te ensina que conhecimento é poder, mas no mercado, conhecimento aplicado estrategicamente é que é poder. Terceiro motivo, a síndrome do impostor. Quem sou eu para me posicionar como especialista? Tem gente que sabe mais do que eu. O problema não é o direito, é como você aprendeu a usar ele. E aí eu venho para o quarto motivo, a falta de visão estratégica. Você pensa como advogado e não como empresário. Pensa em resolver a demanda e não em construir um negócio. E aí, a solução não é mais o conhecimento, é o posicionamento estratégico. Posicionamento é mais valioso que currículo. No direito imobiliário, por exemplo, você pode ser o advogado que resolve, o advogado que previne ou o advogado que estrutura. 3 posicionamentos diferentes, 3 valores diferentes, 3 tipos de clientes diferentes. E aqui está o segredo que poucos entendem. A assessoria é onde o dinheiro mora. O cliente paga mais para não ter problema do que para resolver problema. Mas para vender assessoria, você precisa de posicionamento, precisa ser visto como estrategista e não como bombeiro. E além disso, no momento em que esses clientes têm algum problema, você vai ser a primeira pessoa a ser procurada. E aí, quando o processo for necessário, quando o processo fizer sentido, você escolhe o processo no qual vai atuar e não fica refém dele, refém do judiciário. Direito imobiliário é o jogo do mercado e não o jogo do fórum. E aí, vamos destacar os 4 pilares do posicionamento.
Pilar 1. Defina o seu território. Não seja advogado de tudo, seja referência em algo. Pilar 2. Entenda o seu cliente de verdade, não o que ele precisa juridicamente, o que ele quer estrategicamente. Pilar 3. Comunique valor e não serviço. Cliente não compra petição, ele compra resultado, segurança, tranquilidade. É isso que tem valor. Pilar 4. Construa autoridade consistente. Seja conhecido pelo que você resolve e não pelo que você estuda. Então, recapitulando, ser genérico na advocacia custa tempo, energia, dinheiro, oportunidade e credibilidade. E o mercado não perdoa ser genérico. A boa notícia é que posicionamento se constrói, não é dom, é estratégia. A realidade é que o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais advogados se formando, cada vez mais tecnologia substituindo o trabalho operacional. E você não precisa de mais tecnologia, você precisa de estratégia. E se você quer sair desse mundo genérico e se posicionar como um profissional de mercado no direito imobiliário, eu tenho uma mentoria em grupo onde eu ensino exatamente isso. Como se posicionar estrategicamente, como captar clientes de verdade que valorizam o seu trabalho e como estruturar uma advocacia lucrativa e previsível. É uma mentoria prática voltada para o mercado com foco em resultados reais, porque teoria você já tem de sobra. E lembra, direito não é teoria, é mercado. E no mercado, especialmente no imobiliário, quem não se posiciona, some. E esse é o tipo de sacada, o tipo de conhecimento que separa o curioso do profissional. Agora é com você. Decide se vai continuar sendo mais um ou se vai se tornar um profissional de referência no mercado, um profissional de verdade.